Lei dos senos. Nesse vídeo, a gente vai ver a demonstração desse teorema maravilhoso e um exemplo de uma aplicação prática para a resolução de problema. Vamos nessa! Em primeiro lugar, a lei dos senos ela é utilizada fundamentalmente em um triângulo qualquer, ou seja, quando o triângulo não for retângulo, né? Porque, claro, se o triângulo é retângulo, então a gente usa um seno, um cosseno ou uma tangente, né? Com aquela história de seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo θ aqui seria o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e assim por diante. Comecemos com esse triângulo inscrito numa circunferência. Um dos seus lados mede A e o ângulo oposto é o ângulo do vértice A. Ângulo este que, aliás, está inscrito na circunferência. Façamos a seguinte modificação neste triângulo. O lado A não será alterado, mas o vértice A será movido um pouco para a direita, para que tome esta posição. Reparem, o vértice A, o ângulo inscrito, ele não é alterado com esse movimento aqui sobre a circunferência. A não ser que movamos este ponto A para esta região aqui. Aí ocorre realmente uma alteração, né? Muito bem. O ângulo A, então, não foi alterado e nem o lado A. O que eu fiz foi deformar estes dois lados do triângulo, por óbvio. Bom, aconteceu que eu fiz a transformação de tal sorte que um dos lados desse triângulo passe pelo centro da circunferência. E aí eu tenho o diâmetro destacado ali e 2R. Bom, toda vez que isso acontece, toda vez que eu tenho um triângulo inscrito numa semicircunferência, esse triângulo é retângulo. E a hipotenusa, obviamente, é representada aí pelo diâmetro. Pois bem, apliquemos um seno do ângulo A. Seno do ângulo inscrito A é cateto oposto, é o Azinho amarelo, dividido pela hipotenusa, que é 2R. Isolando o 2R, a expressão fica Azinho dividido pelo seno do ângulo A. Reservemos. Vamos agora tomar o mesmo triângulo, mas fazer um trabalho com os outros dois lados, que eu chamei carinhosamente de B e C. Definamos aqui um vértice B com ângulo inscrito B, e neste outro ponto um vértice C com ângulo inscrito C. Pois bem, deixando agora inalterado o lado B desse triângulo, movamos o vértice B sobre a circunferência, de tal sorte que um dos lados desse novo triângulo passe pelo centro da circunferência. Dessa forma, teremos R mais R como a hipotenusa desse triângulo, que agora é retângulo. E reparem como o movimento foi feito aqui no vértice B, o ângulo inscrito ali em B, ele não se altera. Então, este ângulo aqui no primeiro desenho é idêntico a este ângulo no segundo desenho. Não há alteração do ângulo inscrito com este movimento. E agora podemos aplicar aqui um seno deste ângulo B. Seno em B é cateto oposto, Bzinho, sobre a hipotenusa, que é 2R. Conclusão, 2R é igual a Bzinho sobre seno do vértice em B. Agora reparem nessas duas verdades absolutas. Então a gente pode simplesmente escrever que A sobre o seno do ângulo A é igual a B sobre o seno do ângulo B. E essa é a lei dos senos. E analogamente, eu poderia fazer o movimento a partir do vértice C para concluir C sobre seno do ângulo C. E de fato, tudo isso aí é igual a 2R, né? Então tá aí uma outra forma de se escrever a lei dos senos, quando a gente tem um triângulo aí inscrito numa circunferência, né? Tudo isso é igual ao diâmetro da circunferência. Esta então é a lei dos senos. Observem sempre o lado e o ângulo oposto, né? Lei dos senos, lado A está para seno do ângulo A, assim como lado B está para seno do ângulo B. Ou ainda, os dois opostos aqui, C e ângulo C. Lei dos senos. Vamos agora para um exemplo. Olha só.
Pausem o vídeo um instante, leiam o texto e vamos à resolução. Vamos lá. Distância entre dois pontos designados por B e C. Então, aqui está a distância que a gente quer calcular. O valor aproximado encontrado foi de... Vejamos, olha aí a lei dos senos. Em primeiro lugar, é um triângulo qualquer, né? Vocês não têm aqui o ângulo de 90 graus. Então, lei dos senos caindo como uma luva. Vamos lá, como é que faz? Lado está para seno do ângulo oposto. Neste caso aqui, se eu comecei pelo lado X, devo pegar o ângulo oposto 30 graus. Assim como o outro lado, obviamente vamos pegar o lado que a gente tem ali, que é 20, que está para o seno do ângulo oposto, ou seja, para o seno de 45 graus. Lei dos senos, meu povo, simples assim. Resolvamos. X sobre, aí, seno de 30 graus, 1/2. 20 sobre seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Organizando, x vezes o inverso do 1/2 e o 20 vezes o inverso da raiz de 2 sobre 2. 2 a gente pode simplificar. Ficamos com x igual a 20 sobre raiz de 2. Racionalizando, x igual a 20 raiz de 2 sobre raiz de 4, que é 2. Simplificou 20 e o 2, resultado 10 raiz de 2. Como o problema pediu uma aproximação, vamos aproximar a raiz de 2 para 1,4, 1,41, 1,4 está legal. Então 10 vezes 1,4, 14. Resposta, portanto, aproximadamente 14 metros. Era isso, meu povo, lei dos senos, até logo mais, valeu!